Então, o segundo exercício agora tem a ver com a questão de determinar certos valores para a gente ver para quais desses valores a função dada é uma solução da equação diferencial para um certo domínio. Tá? Então, qual é a questão? A gente tem essa função y de x igual a x elevado a m, onde m, a princípio, pode ser um número real qualquer. Tá? E o exercício quer saber para quais valores de m esta função daqui soluciona esta equação diferencial em todo o intervalo de menos infinito até mais infinito. Tá? Então vamos olhar por partes aqui. Vamos fazer de duas maneiras. Tá? A maneira corrida, sem prestar atenção, e a maneira certa, com cuidado, para a gente obter a resposta correta, tá? E com o raciocínio certo. Então, a observação fundamental é a seguinte. Tá? Vou chamar de primeira maneira de asterisco. Se isso daqui é para ser uma solução dessa equação diferencial, então quando a gente substitui a função y nessa equação diferencial aqui, a gente tem que obter uma igualdade. Então, em outras palavras, se eu trocar y aqui por x na m e calcular esse valor aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente substitui na equação e vê o que acontece. Tá? Então, o que é o jeito corrido? Tá? Vamos pegar, então, como a gente tem que calcular a derivada segunda, a derivada primeira, vamos fazer esse cálculo agora. Tá? A nossa função é y igual a x na m, onde m é qualquer. A derivada primeira, pela regra da potência aqui, é mx na m menos 1. E a derivada segunda, então, é m vezes m menos 1 vezes x na m menos 2. Tá? Agora vamos substituir isso aqui nessa equação diferencial. Então, pela equação, o que a gente tem? X ao quadrado vezes y, duas linhas. Então, m menos 1, x na m menos 2, mais 2 vezes x, y', que é mx na m menos 1, menos 6 vezes y, que é x na m. Isso daqui teria que ser igual a zero, tá? Por essa equação aqui. X ao quadrado vezes x na m menos 2, somando os expoentes, tá? A gente vai obter que isso aqui é m menos 1 vezes x na m, que é 2 mais menos 2 é 0. Aqui é a mesma coisa. X na 1 vezes x na m menos 1, soma os expoentes, vai dar x na m de novo. Então vai ficar aqui 2m vezes x na m menos 6x na m. Então aqui, x na m é um fator comum. Então a gente vai ter m vezes m menos 1 mais 2m menos 6 vezes x na m igual a zero pela nossa equação. Então, pensando do jeito corrido, que não é o jeito correto, tá? A gente pode simplesmente pensar, ok, então se isso aqui é igual a zero, a gente pode dividir por x na m e a gente vai obter que m vezes m menos 1 mais 2m menos 6 é igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Só expandindo aqui, isso é m ao quadrado menos m mais 2m menos 6, que é m ao quadrado mais m menos 6. Isso tem que ser igual a zero. Por fórmula de Bhaskara, ou qualquer outro método que vocês preferirem, isso é menos 1, mais ou menos 1, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes o a, 2. Então, fica menos 1, mais ou menos, isso vai dar raiz de 25, que é 5, sobre 2. Então, a gente vai obter aqui que menos 1 mais 5 vai dar 4 sobre 2, que é 2. E a gente vai obter menos 1 menos 5, menos 6 sobre 2, que é menos 3. Então, para esses... Então, para esses dois valores, a gente pode concluir apressadamente que para m igual a 2 e para m igual a menos 3,
vale que x na m é uma solução para essa equação diferencial aqui. Só que tem um problema sério nisso aqui, que é o seguinte. Ok, para o m igual a 2, o que acontece? Tá? M igual a 2, a gente tem que y igual a x ao quadrado. Essa função está definida em menos infinito e mais infinito? Sim, essa função aqui faz sentido para todo valor de x. Tá? Inclusive o gráfico dela é uma parábola, nesse estilo aqui. Ela vale para todos os valores de x. Tá? Mas, o que acontece para o m igual a menos 3 aqui? A gente vai ter que isso é x na menos 3, que é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Essa função aqui não está definida para x igual a 0, porque senão a gente estaria fazendo uma divisão por 0 aqui. Então, isso não faz sentido. Tá? Se a gente fosse pegar o gráfico disso daqui, para valores positivos seria uma coisa assim. Para valores negativos ele faria algo nesse estilo aqui. Tá? E existe, não é propriamente uma descontinuidade, mas sim essa função não faz sentido, ela não está definida para x igual a 0. Tá? Então, isso daqui não serve, porque ela não é uma solução de x menos infinito até mais infinito. Então, essa solução aqui não faz sentido. Tá? Então, qual foi o problema? O problema foi assumir que todos os passos daqui fazem sentido, quando na verdade eles não fazem, porque a gente tem que levar em consideração todas as nossas hipóteses. Tá? Então, vamos só fazer de novo aqui da forma calma e direitinho. Tá? Então, modo 2, chamar de asterisco asterisco. Tá? As derivadas, o cálculo ainda vai valer, vai ser essas expressões daqui, mas a gente tem que tomar os cuidados necessários. Tá? Então, primeira coisa, o que é o domínio disso aqui? A gente tem que garantir que o domínio dessa y seja toda reta, ou seja, menos infinito até mais infinito. Só que, se a gente lembrar, tá, o que isso implica? Tá? A gente vai ter que, se y na x é igual a x sobre m, tá? Se m for qualquer número real, não vai dar certo, pelo mesmo motivo que a gente viu antes. Tá? Porque se a gente tem números negativos, por exemplo, a gente não vai ter uma função que faz sentido no zero, porque a gente vai ter 1 sobre alguma coisa e essa coisa vai ser zero para x igual a zero. Então a gente não pode ter m negativo. Tá? Então a primeira necessidade aqui é que m seja então maior ou igual a zero. E a gente pode pensar, ok, pode ser 0, 1, 2, 3, mas e os valores fracionários? Faz sentido? Também não para todos, porque, por exemplo, se m fosse, por exemplo, 1/3, a nossa função seria x na 1/3, que é igual à raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x faz sentido para todos os valores de x, inclusive os negativos. Tá? Mas, se a gente pega, por exemplo, 1/2, a gente vai ter que o y de x vai ser x na 1/2, que é a raiz quadrada de x, que não faz sentido no conjunto dos reais para números negativos. Tá? Então, nesse caso daqui, quando a gente obter um valor de m, tá, a gente vai ter que assumir de antemão que esse m vai fazer sentido nesse caso daqui. Então, a gente não pode ter, por exemplo, m igual a 1/2, 1/4, ou qualquer coisa com denominador par ali. E, pior ainda, tá, a gente também, por questão de conveniência, a gente simplesmente não considera valores irracionais de m aqui, porque senão vai virar uma bagunça total e a gente não tem como garantir que as coisas vão funcionar direito. Tá? Então, a gente tem que cuidar disso aqui. Tá? A nossa restrição principal, então, vai ser que m seja maior ou igual a 0, tá? E tomando esses devidos cuidados aqui. Então, essa é o nosso cuidado principal, certo? Então, o que acontece? Fazendo
a mesma ideia que a gente tinha antes, a gente vai substituir na equação diferencial. Tá? Então a gente vai ter que x ao quadrado, m mais 1, x m menos 2, mais 2x m, x na m menos 1, menos 6x na m tem que ser igual a 0. A gente ainda pode fazer aquele fator comum, então vai ficar m vezes m menos 1, mais 2m menos 6 vezes x na m igual a 0. Aqui é um ponto importante. Tá? O que a gente tem que considerar? A gente só pode, a partir disso aqui, ter duas opções. Tá? Ou isto daqui é 0, ou isto daqui é 0. Então a gente tem que considerar os dois casos separadamente. Então nesses dois casos aqui, quando a gente tem isso daqui, a gente sabe que ou isso daqui é igual a 0, ou isso daqui é igual a 0. Tá? Esse caso daqui, ele é meio óbvio que não vai dar certo, porque é o seguinte, tá? A gente está dizendo que essa equação vale para todo x de menos infinito até mais infinito. Então, se isso aqui fosse igual a 0, tá? Não vai fazer sentido, tá? Porque se a gente tem x na m igual a 0 para todo x, então esse m aqui nem faz sentido, porque, por exemplo, menos 1 na m igual a 0. Não existe m real tal que isso aconteça. Então isso aqui não tem como valer para todo x, tá? Para todo x real. Isso aqui não vale. Então a gente sabe que isso daqui nunca vai acontecer. Então, como isso daqui nunca vai acontecer, a única possibilidade é que isso daqui seja igual a 0. Tá? Então, m menos 1 mais 2m menos 6 tem que ser igual a 0. A gente obteve antes que essa equação admite duas soluções, tá? Que é igual a 2 e a outra é igual a menos 3. Só que a gente sabe por hipótese que o nosso m tem que ser maior ou igual do que 0. Tá? Então, por hipótese, esse menos 3 aqui não vale. Tá? Então a gente vai ficar com m igual a 2. Então, a resposta é que m tem que ser igual a 2 para que x na m seja a solução dessa equação diferencial nesse intervalo todo aqui. Então o cuidado era esse. Se a gente faz as coisas de forma apressada, a gente pode não prestar atenção nas hipóteses. Tá? E a hipótese mais importante aqui, de certa forma, é que o domínio da nossa função tem que ser toda reta. E isso não pode acontecer para valores negativos, como a gente viu. Então, menos 3 não é uma possibilidade. Tá? Então, com isso, o exercício está resolvido.